Segré. Diga. O Lula estava esbravejando com o Trump porque o Lula quer prender criminoso. Claro. Deixou claro, ele ficou até bravo com o jornalista da Globo na Índia, que o jornalista da Globo também só falou groselha, né? Sim. Vamos e convenhamos ali que aquela comparação que ele fez ali foi uma comparação de corno. Sim. Mas o fato é que o Lula está numa cruzada danada para que o Trump mande para o Brasil um empresário chamado Ricardo Magro, que é dono da Refit. Sim. E é o maior devedor de ICMS para o Rio de Janeiro e para São Paulo também, ele deve muito. E o governador Cláudio Castro é meio que empregado do Ricardo Magro, ele manda no governo Cláudio Castro, né? Estava envolvido nessa questão dos combustíveis e do narcotráfico, e o Lula fica, manda o Ricardo Magro para eu prender. Por que ele não liga para o filho dele e fala, filho, vem aqui que eu quero te prender? Mas ele vai falar que o filho não é dele. Vai falar, o filho não é meu, Lulinha não é meu. Devemos lembrar, para Vivi, que o Lulinha eu não sei, não, porque se ele falar que o Lulinha não é dele, ele perde herança. Pode ser. Mas depois de ganhar essa bolada de dinheiro, a herança do Lula, até agora a declaração do Lula fala que tem 7,4 milhões de reais, que era da Marisa, mas ninguém sabe como chega um político a esse valor, muito menos a Marisa, que vendia cosmético, me parece, né? Mas indo no ponto do Lulinha, biólogo, empresário vinculado a um crescimento patrimonial também, na época que o pai era governo, no primeiro e no segundo governo, né? Aquele Game Corp, a Oi e tal. Quando ele vai para a Espanha, todo mundo imaginava que ele ia estudar, e essa informação não procede. Ele foi contratado como consultor de tecnologia de uma empresa espanhola. Sem falar espanhol. Não fala nada. E de tecnologia deve entender nada também. Não, ele fez a Game Corp. Sim, mas a Game Corp, eu não sei, ele era sócio da empresa. Mas imaginamos por um momento que sim. Agora, eu gostaria de entrar de um motivo por que esses aí que estão delatando. Nós devemos lembrar que tiveram duas leis em 2013, a de delação premiada e a leniência, uma atrás da outra, que possibilitaram que aquele que delata tenha algum benefício. Isso vem em 1944, quando John von Neumann e outro matemático, que é Oscar Morgenstern, decretaram a teoria dos jogos. Em 1950, John Nash faz o equilíbrio de Nash, que determinava exatamente essa situação de se um delatasse, qual era a vantagem, qual era o benefício. Eu preparei, se você permite, um gráfico que está com o alemão, que mostra por que os delatores delatam. E aí explica o dilema do prisioneiro, se chama. Vamos lá. Então, o dilema do prisioneiro são duas pessoas, são presas, e qual é a opção? Primeiro, ficar em silêncio, ou seja, colaborar entre eles. Se um fica em silêncio e outro fica em silêncio, no dilema do prisioneiro, pegaria 1 ano de prisão. Porém, estamos falando de traíra, são políticos, são fraudadores, são bandidos. Gente que rouba velho. Rouba veio. Então essa é a pior escória que existe. E entre eles não confiam, porque aí vem a outra. Se um confessa e o outro não, o que confessa fica livre e o outro pega 10 anos. E se os dois delatam, pegam penas menores ao máximo, que seria 10 anos. Seria 5 anos e 5 anos. É o que nós observamos na parte inferior do gráfico. O que essas pessoas estão falando? Eu vou delatar. Eu prefiro trair. Se o Caivano e eu estivéssemos presos, falo, cara, não confio no Caivano. Eu vou trair o Caivano. Aí o Caivano fala a mesma coisa, eu vou trair o Segré. Os dois delatam. Mas a delação premiada determina que a delação sempre tem que ser com pessoas que estão acima do cargo ou da importância que tinham essas pessoas. E quem é acima? Lulinha, entre outros. Então isso explica por que uma pessoa que está presa pode ficar quieta, mas a pressão pega firme. E quando é preso esposa ou filhos, aí a tarraqueta aperta. É verdade. E aí falam, cara, eu prefiro delatar. Então, é para comprar pipoca, senta no sofá que a coisa vai ficar legal. E devemos lembrar que o próprio Lula falou, segundo ele com Lulinha,
dizendo: se você está involucrado, você vai ter que pagar o preço. Então, tomara que o presidente tome vergonha na cara, chame o Lulinha para declarar na comissão parlamentar mista de investigação e possamos saber a verdade sobre tudo isso. Eu acho que o Lulinha não volta mais para o Brasil, por enquanto, pelo menos. Ele veio no final do ano e perdeu à justiça uma oportunidade fantástica de chamar ele para declarar e eventualmente colocar ou tornozeleira eletrônica ou pega o passaporte para ver se ele ia falar alguma coisa. Perdimos essa oportunidade. E a CPMI do INSS, né, Caivano, não conseguiu aprovar o requerimento para ouvir o Lulinha, né? Veja que a CPMI também é uma merda. Na verdade, há uma... Uma merda. Eu acho tudo uma merda. Eu vou embora do mundo. Olha só, Pavi, são 32 titulares nessa CPMI, né? E só para você ter uma ideia, a eleição do presidente teve 17 a 14. Então, foi muito apertada, né? Apenas 3 votos. Mas acirrado, porque não existe uma hegemonia nem de um lado, nem de outro. Então, acaba acontecendo nos bastidores determinados acordos para blindar, muitas das vezes, na sua maioria, pessoas ligadas ao governo Lula, infelizmente. Então, por isso que foi rejeitado o requerimento de oitiva do Lulinha e, entre outros, também de bastante importância. Agora, você colocou ali no texto, e colocou muito bem, né? Evidentemente, o Careca está colocando em banho-maria a sua delação. E nessa hierarquia... Pode perder a chance? Perder a chance? Porque pode, né? Aí vem aí o Virgílio... Pode perder um timing, né? Você diz. Aí eles delatam tudo que ele tinha para delatar. Aí ele não tem mais nada para delatar. Aí entra o dilema do prisioneiro. Sim. É aí que entra o dilema do prisioneiro. Por isso, quando começar vai começar um monte a aparecer. Mas no caso do Careca, também está preso o filho dele. Sim. Né? E no caso dessa Jonathan, eu não lembro o primeiro nome dela, da médica, ela também está presa. Só que em virtude de ter um filho pequeno, ela está presa em casa. Mas o marido está preso. Então, tem várias pessoas que circundam, que orbitam esse caso, que tem, como você trouxe aí o dilema, muito provavelmente a intenção de se verem livres, de pegar penas menores e de entregarem. Agora, imagine o caso de todos esses núcleos, que aí a gente está falando de 3 núcleos diferentes, entregarem o Lulinha. Né, como um organizador ou como mentor de tudo isso. Não sei se vai ser o caso. Agora, por que o Lula, se ele tem tanta intenção de resgatar presos dos outros lugares, né, como ele falou do cara da Refit, que quer trazer de volta dos Estados Unidos, ele não pede para o filho dele ser extraditado, para ver? É verdade. Podia pedir, né? Não é? Faz um pedido, existe tratado com a Espanha, pede para mandar para cá o filho dele. E ele, Lula, está preocupado, inclusive, eu já tinha até te mandado isso no WhatsApp. Porque encher o saco da Espanha no caso do Oswaldo Eustáquio. Do Oswaldo Eustáquio, exatamente. Encher o saco da Espanha toda hora. Manda o Oswaldo Eustáquio, manda o Oswaldo Eustáquio. E aí não tinha crime, né, contra o Oswaldo Eustáquio, porque era um crime político. Agora, contra o Lula, tem a delação de que estão entregando que ele praticou corrupção. Pois bem, o Lula manifestou, inclusive, eu já tinha te mandado isso no WhatsApp, procurou, inclusive, o Exército para saber se os Estados Unidos tinham a mesma chance de invadir o espaço aéreo brasileiro para que ele fosse retirado daqui, como fizeram com Maduro. E aí os chefes do Exército disseram para ele que tem um déficit de 816 bilhões de reais. Então a gente não tem base antiaérea capaz de sustentar um ataque naquele nível que foi. E aí eu digo, por que ele tem tanto mas medo? O Lula já falou que ele é descendente do Lampião, então ele vai na peixeira. Vai na peixeira. Na peixeira e na espingarda. Perfeito, na peixeira. O Maduro também dizia isso, vem entrar aqui, acabar entrando. Mas ele se manifesta nesse sentido porque o Maduro está preso nos Estados Unidos, o Carvajal também, e também estão praticando delação. E isso pode vir a atingi-lo. O que eu quero dizer com tudo isso? É tanta corrupção, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que corrobora aquela tese que eu trouxe para vocês de que, muito provavelmente, ele não dispute a próxima eleição, Pavinato. Bom,